E se eu te dissesse que neste exato momento existe um lugar não tão longe daqui onde você não duraria nem 10 segundos, você iria mesmo assim? E se alguém te desse a chance de visitar outro planeta agora, sem traje, sem proteção, você toparia, sabendo exatamente quanto tempo teria antes de morrer? Agora pensa nisso com calma. E se a sua vida dependesse de escolher o planeta menos pior para cair? Qual você escolheria? Aquele que te mata instantaneamente? Ou aquele que te dá alguns segundos a mais para perceber que está morrendo? Parece exagero, mas não é. Cada planeta do Sistema Solar tem uma forma única de te destruir. Alguns em silêncio, outros de maneira brutal, e outros de um jeito tão estranho que parece coisa de filme. Mas aqui não tem roteiro de cinema. Tem ciência real. E hoje você vai descobrir, com números claros, quanto tempo um ser humano conseguiria sobreviver em cada um desses mundos. E já te aviso, a resposta pode te deixar desconfortável, porque o lugar onde você mais sobreviveria ainda te mataria em menos de 2 minutos. Então, antes de continuar, pensa rápido. Quanto tempo você acha que aguentaria fora da Terra? 1 minuto? 30 segundos? Ou nem isso? Porque a partir de agora, cada segundo vai começar a importar. Agora a pergunta deixa de ser apenas curiosidade e passa a ser quase um experimento mental assustador. Exatamente quanto tempo você conseguiria continuar vivo em cada planeta do Sistema Solar, sem qualquer tipo de proteção? Não estamos falando de teorias vagas ou de cenas de filme. Estamos falando de estimativas baseadas na física real, no comportamento do corpo humano e nas condições extremas de cada ambiente. E o mais chocante de tudo isso é perceber que fora da Terra, a vida não é apenas difícil. Ela é praticamente impossível. Cada planeta representa uma forma diferente de morte. Algumas rápidas e silenciosas. Outras lentas o suficiente para você perceber cada segundo passando. Então imagina a cena. Você desaparece da Terra e reaparece sozinho em um desses mundos. Sem traje, sem aviso, sem chance de escapar, apenas você e o tempo correndo contra você. E é isso que a gente vai descobrir agora, planeta por planeta. Até chegar naquele onde você teria mais tempo de vida, mesmo que esse mais tempo ainda seja extremamente curto. Começando por Mercúrio, o planeta mais próximo do Sol. À primeira vista, você pode pensar que o maior problema seria o calor. E de fato ele é brutal. Durante o dia, a temperatura pode ultrapassar os 400 graus Celsius. Mas o verdadeiro assassino aqui é invisível, a ausência de atmosfera. Sem pressão ao redor do seu corpo, os líquidos começam a reagir de forma completamente anormal. Sua saliva começaria a ferver. Não por calor, mas pela falta de pressão. O oxigênio simplesmente desapareceria dos seus pulmões e em cerca de 10 a 15 segundos você perderia a consciência. Ainda consciente, você sentiria um calor intenso queimando a pele exposta ao sol, enquanto o outro lado do seu corpo poderia estar congelando se estivesse na sombra, já que Mercúrio também enfrenta temperaturas extremamente baixas no lado oposto. O cérebro entraria em colapso rápido por falta de oxigênio, e em menos de 1 minuto seu corpo já não teria mais nenhuma função vital ativa. Não é uma morte explosiva como nos filmes. É rápida, silenciosa e inevitável. Agora vamos para Vênus, um lugar que muita gente imagina ser parecido com a Terra por causa do tamanho, mas que na realidade é o ambiente mais infernal de todo o Sistema Solar. Aqui, o problema não é apenas são vários ao mesmo tempo. A temperatura média gira em torno de 460 graus Celsius, o suficiente para derreter metais. Mas pior que isso é a pressão atmosférica, cerca de 90 vezes maior que a da Terra. É como se você fosse instantaneamente jogado para o fundo de um oceano gigantesco, sem qualquer adaptação. No momento em que você chegasse à superfície, seu corpo não conseguiria resistir. Em cerca de 1 a 3 segundos, você perderia a consciência devido ao choque combinado de pressão e temperatura. Seus pulmões não funcionariam.
Seu sistema circulatório entraria em colapso e a presença de gases tóxicos e ácido sulfúrico na atmosfera tornaria tudo ainda mais extremo. Em menos de 10 segundos, tudo teria acabado. Não existe chance, não existe adaptação. Vênus não dá nem tempo de reagir. Agora, a experiência muda completamente quando chegamos em Júpiter. Aqui não existe solo, não existe chão. Apenas uma imensa camada de gases que se estende por milhares de quilômetros. Ao surgir ali, você começaria a cair imediatamente. Nos primeiros segundos, talvez até pareça tranquilo, comparado com os outros planetas. Você ainda estaria consciente por cerca de 30 a 60 segundos, caindo através de nuvens densas, cercado por tempestades gigantescas e ventos que ultrapassam 600 quilômetros por hora. Mas essa sensação de tempo extra é uma ilusão. Conforme você desce, a pressão aumenta de forma absurda. Seu corpo começaria a ser comprimido de maneira progressiva. Os gases ao redor ficariam cada vez mais densos, até o ponto em que seus órgãos simplesmente não conseguiriam mais funcionar. Entre 1 e 2 minutos após a queda inicial, a pressão e o ambiente já seriam suficientes para causar o colapso total do corpo. É uma morte mais lenta comparada com Vênus, mas igualmente inevitável. E talvez até mais angustiante, porque você tem tempo para perceber que está caindo, sem nunca chegar a lugar nenhum. Agora, chegamos em um dos cenários mais interessantes, Marte. Esse é o planeta que mais se aproxima de algo menos hostil, mas isso não significa que seja seguro. Muito longe disso. A temperatura média é de cerca de menos 60 graus Celsius, podendo ser ainda mais baixa, dependendo da região. A atmosfera é extremamente fina e composta majoritariamente por gás carbônico, o que significa que você não conseguiria respirar. Mas aqui está a diferença crucial. Você não morreria instantaneamente. Ao chegar em Marte, você ainda conseguiria permanecer consciente por cerca de 30 a 90 segundos. Durante esse tempo, você sentiria o frio intenso tomando conta do corpo, a dificuldade extrema de respirar e uma sensação crescente de fraqueza. Seus pulmões tentariam puxar oxigênio, mas não encontrariam. Aos poucos, seu cérebro começaria a falhar por falta de oxigenação, até que você perderia a consciência. O tempo total até a morte completa pode chegar a cerca de 2 minutos ou um pouco mais, dependendo das condições. Pode parecer pouco, mas dentro dessa comparação, Marte se torna o campeão da sobrevivência. E é aqui que tudo fica ainda mais interessante. Porque quando você compara todos esses cenários, percebe uma verdade desconfortável. Sobreviver fora da Terra não é uma questão de habilidade, é uma questão de tempo. Em Mercúrio, você tem segundos antes de apagar. Em Vênus, você praticamente não tem tempo nenhum. Em Júpiter, você tem um pouco mais, mas só o suficiente para perceber o inevitável. E em Marte, você ganha alguns segundos extras, tempo suficiente para olhar ao redor, ver um céu completamente diferente e entender que aquele lugar nunca foi feito para você. Agora imagina o impacto disso. O único planeta onde você realmente pode viver, existir sem morrer em segundos, é aquele onde você está agora. A Terra não é apenas um lugar comum. Ela é uma exceção absurda em um universo extremamente hostil. E talvez o mais assustador de tudo isso não seja a forma como você morreria em outros planetas, mas sim perceber o quão frágil a vida realmente é quando você sai daqui. E agora eu te faço uma última pergunta. Se você tivesse a chance de passar exatamente 1 minuto em outro planeta, sabendo de tudo isso, você iria ou preferiria nunca descobrir como esses últimos segundos realmente seriam?